Este é um tema que vem sendo debatido há séculos no meio teológico, que é a relação entre a fé e as obras. Inclusive, tem sido um dos principais pontos de atrito entre evangélicos e católicos, que é a salvação por meio da fé ou por meio das obras. Aliás, a maioria das religiões valoriza a salvação pelas obras, valoriza as boas obras como meio de se atingir a salvação, um estado mais elevado, enfim, da pessoa conseguir um certo privilégio, alguns privilégios no reino futuro, enfim, de acordo com o que pensa cada religião, por meio de boas obras. Mas aqueles que conhecem bem a palavra de Deus, que vivem de acordo com a vontade de Deus, que já tiveram encontro real com Jesus Cristo, eles sabem que as obras não devem ser usadas como uma barganha para obter algum benefício, mas elas são consequência de nossa fé em Jesus. Só que mesmo assim, muitas pessoas acabam divergindo, inclusive usando a própria Bíblia para isso. Por exemplo, aqueles que defendem a salvação unicamente pela fé usam principalmente esses dois textos aqui, primeiramente da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Inclusive foi esse texto bíblico que fez com que Martinho Lutero, no caso, monge agostiniano, se não me engano, ele se rebelasse contra a Igreja Católica, pregasse as 95 teses na Igreja de Wittenberg, na Alemanha, e fosse um dos principais líderes, pelo menos o primeiro grande líder reconhecido mundialmente da Reforma Protestante. Antes dele houve John Hus, John Wycliffe, mas Lutero e quase na mesma época João Calvino, lideraram a Reforma Protestante. E um dos principais textos que Lutero usou foi esse aqui de Romanos capítulo 1, versículo 17. E que tem, inclusive, esse texto que foi extraído lá de Abacuque também, capítulo 2, não lembro o versículo, mas e também a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Só que aí vamos lá para a carta de Tiago. Muitas pessoas, inclusive, eu acredito que muitos críticos da Bíblia, principalmente ateus, agnósticos, eles dizem que a Bíblia é contraditória, porque vê nesses dois textos que eu li de Romanos e Efésios. Aí quando compara com esse texto de Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, eles falam que é uma contradição, uma das contradições da Bíblia, que são dois textos antagônicos, que um acaba rebatendo o outro. Mas presta atenção no que diz aqui, nesse texto de Tiago 2, capítulo 2, versículos 14 a 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morte em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e tremem. Estremece. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu essa escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi lícito imputado com justiça e foi chamado um amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, meretriz, não foi também justificado pelas obras quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então,
Aqueles que vivem dirigidos pelo Espírito Santo sabem que não se trata de contradição entre os textos de Romanos e Efésios e o texto da carta de Tiago. Na verdade, são textos que se complementam. Por quê? Porque a fé genuína, a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo, a fé que coloca Deus como centro de tudo e direcionada pelo Espírito Santo, essa fé é uma fé que produz frutos, produz resultados por si só. A pessoa, a partir do momento que ela passa a viver de acordo com a vontade de Deus, é direcionada pelo Espírito Santo, não diria automaticamente, mas naturalmente, de uma maneira espontânea, a pessoa pratica as boas obras. Não para obter algo de Deus, porque ela sabe que sem Deus não é nada. Que tudo que ela faz, a pessoa passa a viver direcionada por Deus. Ela vive de acordo com a vontade de Deus, ela vive seguindo o exemplo de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus, o que está escrito na palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo. O Velho e o Novo Testamento se complementam. E eu acredito que a fé, ela produz frutos dignos de arrependimento. Se não me engano, foi João Batista que falou isso. E por si só, a fé verdadeira, a fé genuína, ela faz com que a pessoa, de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, pratique boas obras. Porque as boas obras são uma consequência da fé genuína, não algo que eu tenho que fazer para obter algo da parte de Deus. Mas a partir do momento em que você pratica boas obras apenas como uma espécie de barganha, apenas com a intenção de, pelas boas obras, obter algo de parte de Deus, isso não tem nada a ver com a verdadeira fé. E a fé desprovida de frutos, desprovida de resultados, de uma mudança de vida, desprovida de um testemunho coerente com a fé que eu alego professar, a fé que não tem esse resultado, quando as pessoas não veem Jesus Cristo em mim, por meio do meu vocabulário, por meio de minhas atitudes, por meio de meu testemunho, essa fé é morta, essa fé é falsa, é uma fé 171. Então, nesse sentido que os textos de Romanos, Efésios e Tiago se complementam. E para entender melhor esse complemento, essa conversa, essa harmonia entre textos aparentemente contraditórios, vejamos aqui pelo menos outros dois textos do Novo Testamento. Primeiramente, falando do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao 7, Jesus fala sobre, acho que no capítulo 5 ainda, ele fala sobre como dar esmolas, que você não deve dar esmola querendo se exibir, querendo se mostrar, você não deve orar em público, querendo, assim, claro, podemos orar em público, mas sem querendo nos vangloriar, nos ensoberbecer, querendo acharem mais importante que os outros, porque aí é uma oração que não passa do teto. Então, não se deve, assim, você querer se exibir, você querer fazer alguma coisa, praticar boas obras com a intenção de se promover, de promover a si mesmo, de exaltar o seu próprio ego. Mas lá no capítulo 7, versículos 3 e 23, Jesus fala o seguinte a respeito da relação entre fé e obras. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, devemos nos lembrar, a porta continua estreita. Cuidado com pregações de coaches, gospel, pregações antropocêntricas, porque a porta continua estreita. O caminho até Jesus, até a salvação eterna, continua difícil. E é somente por meio de nossa renúncia do nosso próprio ego, de renunciar ao nosso próprio eu, carregando a cruz e seguindo a Cristo, conseguiremos encontrar o caminho, a vida eterna. Devemos nascer de novo, portanto.
E continuando no texto aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É o que eu acabei de falar da pregação antropocêntrica, dos coaches gospel, enfim. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, do figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore boa dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corte-se e lance no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. E, ou seja, não adianta nada uma pessoa, um pregador, um cantor, cantora gospel, uma pessoa super crente, aquela pessoa, né, que, né, você acha um exemplo, mas na verdade a vida espiritual dela, o testemunho que essa pessoa dá é horrível, é terrível. Então é algo vazio, é o que diz o Tiago com relação à fé sem obras ser morta. E continuando aqui, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, ou seja, dirão a Jesus naquele dia, no dia do juízo final: Senhor, Senhor, não profetizamos em nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes diria abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, a grande diferença é se a pessoa realmente tem uma vida livre de falsidade, de hipocrisia, de incoerência, se ela realmente vive o evangelho que prega. E terminando aqui, eu quero ler Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 24, que fala sobre o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se você for lá em Romanos capítulo 1, tem uma lista enorme também de coisas que as pessoas fazem, muitas vezes dizendo-se servos de Deus, cristãs, mas na verdade, pelas atitudes delas, elas acabam sendo condenadas. Porque é uma fé morta, uma fé vazia, uma fé hipócrita. Mas o texto continua. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então a grande diferença está no testemunho, está no exemplo. E se realmente o nosso testemunho é coerente com a nossa fé, se não há falsidade, se não há hipocrisia, se realmente o que nós vivemos reflete Jesus Cristo, porque não adianta nada você ir lá na igreja, participar de todos os trabalhos, participar de tudo quanto é atividade, ter um cargo, sair pregando, sair evangelizando, só que a sua vida é podre, o seu testemunho é podre, é terrível, você faz coisas vergonhosas por baixo do pano. Porque não adianta nada você fazer um monte de coisa errada, achando que ninguém está vendo, sendo que na verdade é aquele que tudo vê, vê o que você está fazendo e lhe dará a sua recompensa. Você tem que prestar contas a Deus por suas atitudes. Então esse é um vídeo esclarecedor para ajudar você a entender que não existe contradição entre o que o apóstolo Paulo diz e entre o que o Tiago diz. Então que esse vídeo possa tranquilizar seus corações. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se for isso, no canal. Deus abençoe. Me dê pesquisa.